Olá! O programa de hoje vai falar sobre a Lei de Incentivo à Cultura do município de Curitiba. As inscrições estão abertas e vão até março. Se você mora no interior do estado, também pode participar. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a diretora de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Maria Lachuk. Falei certo o seu sobrenome? Fala certo. Ana, primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, a gente fala a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba, mas na verdade não é uma só, né? São várias. Na verdade, é uma lei, que é a de número 57, né? Que cria o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, né? Essa lei, ela advém da lei municipal que foi criada em 1991, né? Então, esse programa, ele advém desta época, né? E a lei, ela tem duas modalidades. Né? Então é uma lei só com duas modalidades. A lei que criou o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura e que tem duas modalidades, que é o mecenato subsidiado e o Fundo Municipal da Cultura. Né? Tem essas duas modalidades que recebem o recurso proveniente da receita orçada do município, que fica em até 2%. Tá, então vamos explicar. O mecenato, como é que funciona? Então, a pessoa se inscreve... Cada uma das modalidades, ela se constitui uma comissão, né? Essa comissão, ela é formada por representantes dos segmentos culturais, por representantes do município e da Fundação Cultural, né? As duas comissões. No caso do mecenato, essa comissão, ela é formada por 7 subcomissões, né? Que são correspondentes às 7 áreas que são contempladas dentro do programa. Então, por exemplo, uma área de música, uma área de artes visuais? São artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, música, patrimônio cultural e a maior área, que é artesanato, folclore, cultura popular e demais manifestações culturais tradicionais. Então, para cada área tem uma subcomissão, formada por 3 representantes. Né? Titulares e suplentes. E só para as pessoas entenderem, a diferença do mecenato e do fundo qual é? É no recurso mesmo. De onde vem o recurso? O recurso, ele vem da mesma forma, né? Ele é proveniente da renúncia fiscal, no caso do mecenato. Né? Mas ele vem desses até 2% da receita orçada do município. Então, a pessoa que aprovar uma lei no mecenato, ela vai ter que ir atrás desse dinheiro depois... Sim. Que a pessoa vai, em vez de pagar o imposto, vai dar para a pessoa fazer o projeto. Sim, porque as comissões, elas deliberam com relação aos editais, né? Elas aprovam os editais, formatam os editais com seus critérios, aí os projetos são inscritos, tem aí a análise de mérito. A análise de mérito é feita por essas subcomissões. Depois tem uma segunda fase, passando na análise de mérito, atingindo os 80%, né, que no caso do mecenato está sendo exigido, ela passa para uma segunda fase. Né? Esse proponente passa para uma segunda fase. Nessa segunda fase é analisada a documentação. Se estiver tudo ok, aí sai o resultado. Né? Aí tem o prazo do recursal e tudo mais, sai o resultado final. Esse proponente, ele recebe uma certidão de enquadramento, que vai estar o valor, o período que ele tem para captação e realização do projeto. No caso do mecenato, são até 2 anos para captação e 6 meses aí para realização. Então, ele tem 2 anos e meio para a realização do projeto. Aí, ele recebe essa certidão de enquadramento e ele vai em busca de alguma empresa ou pessoa física que queira incentivar o projeto. Ele tem uma autorização, digamos assim, da fundação e da prefeitura para captar esse recurso. Com essa certidão de enquadramento. Aí ele encontrou a empresa tem que dar uma carta de intenção de incentivo. Aí ele volta no núcleo de financeiro lá da Fundação Cultural, da Secretaria de Finanças, e apresenta. Então, aí esta empresa opta por incentivar o projeto. Então, ela pode incentivar até 20% de cada um dos tributos, o IPTU e o ISS, né? Então, ela paga, digamos, 80% do imposto diretamente à prefeitura e 20% vai para o incentivo ao projeto, né? E o fundo, como é que funciona? O fundo, a pessoa não vai atrás do recurso? Não, o fundo, ele tem uma comissão menor, né?
uma comissão formada por 9 representantes, e essa comissão, então, ela delibera com relação aos editais, a formatação dos editais, que eles são construídos com base em 3 pilares, tá? Seria a demanda da comunidade, a demanda dos segmentos culturais e a política municipal de cultura, né? Então, são formatados esses editais também nas 7 áreas, né? Esse ano, nós temos, por exemplo, uma previsão de 34 editais e 275 vagas propostas. Isso não quer dizer que todas as vagas serão preenchidas, né? Porque às vezes sobra vaga, não tem projeto que atinge... Em algumas áreas, né? Algumas áreas, exatamente. Então, o que acontece? Essa comissão delibera pelos editais, os editais são lançados, e aí, assim, ele é fixado, ele não tem um teto, como no caso do mecenato, né? O mecenato, ele tem um teto de 80 mil reajustável, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente, para não iniciante, nós temos destinados um teto de 88 mil reais e para iniciantes até 44 mil reais. Por projeto. Né? Por projeto. No caso do Fundo Municipal, já não existe esse teto. Então, a gente tem ali editais que contemplam, digamos, 10 projetos de até 3 mil reais, como é o caso, por exemplo, da arte urbana, transporte coletivo, né? Como a gente tem editais que dão 180 mil para a realização de um longa-metragem, digamos, né? E daí a pessoa que for aprovada, ela recebe esse dinheiro da fundação. Isso. Aí, a partir do momento que ela segue a mesma linha, né, que eu mencionei com relação ao mecenato, a partir do momento que ela tem o projeto aprovado, ela assina um termo de apoio com a Fundação Cultural, né? E esse recurso é depositado diretamente na conta corrente do empreendedor, porque a partir do momento que ele assina o termo de apoio, ele de proponente passa a empreendedor, né? Aí os projetos são realizados e tem uma comissão de acompanhamento e fiscalização para esses projetos, né? E essa comissão, ela vai fazendo os relatórios, né? E quando é parcelado, porque às vezes no caso do fundo, o recurso é parcelado, né? Então, é liberado o recurso, as parcelas são liberadas conforme os relatórios apresentados. Então, essa comissão de acompanhamento, ela é formada por funcionários da casa, né? Das respectivas áreas, né? Mas então, quando a pessoa vai escolher, digamos assim, se o projeto dela se encaixa mais no mecenato ou no fundo, ela tem que levar em consideração não apenas essa questão do recurso, de onde vem o recurso, mas também prestar bem atenção no edital do fundo, porque o fundo tem, digamos assim, que o mecenato é mais livre, a pessoa pode ter a ideia dela e propor a ideia mais ou menos que ela imaginar. Agora, o fundo não, o fundo tem várias regras para serem seguidas. Na verdade, os 2 editais têm regras, né? Porque dependendo do segmento, da área que digamos, literatura ou audiovisual, você pega lá um segmento. Às vezes se permite determinada proposta, às vezes não, né? Então, depende muito do que a comissão delibera em todos os anos, né? E a pessoa tem acesso a tudo isso, a todas essas regras? Antes? Tem acesso quando é lançado o edital, né? Tem um complemento dos editais, que são as normas complementares, né? E essas normas vão regrar todo o procedimento juntamente com o edital, né? Então, no fundo, ele é mais... por exemplo, você tem que seguir aquele limite também de recurso, né? Você tem que seguir o que é determinado, mas no fundo também tem a possibilidade, digamos, de uma contrapartida que não seja determinada no edital, uma contrapartida livre, né? Porque a contrapartida é um dos critérios que é analisado, né? Que é onde as pessoas acabam perdendo, depois não entendem por que não foram selecionadas, e se você for ver bem a fundo, é na contrapartida mesmo. Não, na verdade, os critérios como um todo, né? Porque o que é analisado dentro de cada um dos projetos? É analisada a qualidade, é analisada a formação, né? O currículo, dos componentes, do proponente e dos componentes da equipe, né? É analisada a abrangência, né? O orçamento, né? Se está coerente com
com o que está sendo proposto e a contrapartida social, né? Então, quer dizer, é um conjunto, né? O mérito o que eu quero dizer é que as pessoas geralmente elas tomam mais cuidado com todo esse processo e esquecem da contrapartida, de colocar uma contrapartida que realmente seja... Vamos explicar o que é a contrapartida para quem não sabe? Sim, a contrapartida, na verdade, pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser uma oficina, podem ser ingressos, no caso do mecenato, distribuídos, uma cota de ingressos. É um retorno à comunidade daquele projeto. Uma vez que está sendo usado o recurso público, nada mais coerente que você dá uma resposta, né? É como se fosse uma satisfação, né? E apresentar esse tipo de... no que foi usado esse recurso, né? É um retorno para a comunidade, né? Então, é muito interessante, porque no caso do Fundo Municipal, a gente tem um recurso que é destinado para projetos, né? E um recurso que é destinado para as atividades de apoio. Essas atividades de apoio, na verdade, a Fundação utiliza na contratação de ônibus, né? Para levar o público para assistir aquele espetáculo ou show, né? Então, tem essa possibilidade. E a contrapartida, no caso do proponente, ele pode inserir no orçamento do projeto, tá? O ato de realizar a ação cultural, o ato de representar, o ato de tocar, o ato de cantar, é o que se entende por gratuidade, né? Então, ele pode inserir... Mas ele não precisa fazer tudo gratuito. Pode ser, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um espetáculo de teatro. O ingresso, ela pode destinar uma porcentagem desses ingressos gratuitos, mas ele não precisa ser tudo de graça. Não, no caso do mecenato não precisa. No fundo, sim. No fundo, é gratuito. Tudo é gratuito. Tudo é gratuito, né? No mecenato, você pode comercializar. Se você lança um livro, você tem uma cota lá, digamos, 10%, né? O que cada edital exige, né? Porque às vezes modifica. Então, tem lá 10% para que seja distribuído entre entidades culturais e escolas, né? Bibliotecas do estado, do município e tudo mais. E o resto pode ser vendido. Pode ser vendido, no caso do mecenato. No caso do fundo, não. Tá? No caso do fundo, não se pode cobrar o ingresso, né? Ele, por exemplo, se o produto final do projeto é um livro, é um CD, então ele entrega a fundação para distribuição. Ou tem editais que é permitido que ele elenque instituições e tudo para onde vão ser doados os produtos, né? Eu falei no começo do programa que as pessoas do interior também podem participar, apesar de ser uma lei municipal. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O bate-papo sobre a Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba continua. É um instante só o intervalo, não sai daí.